Boa noite, nós estamos começando o Livre desta terça-feira aqui pela TV Cidade Verde, Band Mato Grosso, para todo o estado. E antes que você se pergunte onde está o apresentador titular deste programa, eu já apresento ele como nosso convidado de hoje. Senhoras e senhores, Augusto Nunes vai ser o nosso convidado. Boa noite, Augusto. É um prazer estar aqui, desse lado. Hein? Diferente, né? Participa comigo desta entrevista o jornalista Bruno Abud e também a jornalista Angélica Oliveira, ambos do site O Livre. Augusto, com tanto tempo de experiência, passando pelos principais jornais do Brasil, emissoras de televisão, Revista Veja, Roda Viva, a minha primeira curiosidade, como é que você veio parar em Cuiabá, se tornando quase um cuiabano? Bom, eu já me tornei cuiabano, já me nomeei cuiabano. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul, saindo do Estadão, que eu dirigi por 4 anos, para trabalhar na Zero Hora, eu me dei conta de que o Brasil, a chamada grande imprensa, a imprensa independente do Brasil, se resumia ao eixo formado por Rio, São Paulo, e que havia estados brasileiros com todas as condições que conjugadas poderiam permitir a formação de um polo jornalístico importante. Isso eu vi no Rio Grande do Sul quando a internet engatinhava. Há pouco mais de um ano, quando eu conheci o Pedro Neves, o empresário Pedro Neves, eu percebi imediatamente que havia uma pessoa jovem, dinâmica, interessada em fazer coisas e que bancaria a montagem desse polo que eu imaginei antes da internet, que agora com as redes sociais, com as plataformas novas, é perfeitamente viável. Então a pergunta que eu me fiz, já sabendo a resposta, é por que não em Cuiabá? Você pode se instalar em qualquer lugar, né? E a partir daí você produz informações para o mundo, se for esse o teu projeto. Agora, com uma diferença, acho que em Mato Grosso me lembra em muitos momentos o dia da criação, as coisas começando a acontecer. É um estado fascinante, não digo isso para ser gentil, é mesmo, sempre fui apaixonado por lugares como Pantanal, né, como a Chapada, que eu ainda conheço pouco, mas eu gosto de estados por fazer. Então, já que é um estado em que as coisas acontecem na política, está mudando velozmente na política, na economia, por que não ser escolhido esse lugar para ser o polo esse polo jornalístico, a sede do polo jornalístico que já está em formação? Eu acho que nós estamos vivendo uma experiência de jornalismo independente única, não porque faltavam ou faltam jornalistas independentes, mas porque faltam condições para o jornalismo independente, já que em quase todo o país, com exceção desse eixo do Sudeste, os jornais dependem do poder público. Então foi por isso. E gostei, vim e gostei, estou aqui, né, com ótimos jornalistas, Angélica, que eu conhecia há pouco, Bruno já conhecia, e você. Então não estou fazendo nenhum agrado, não. É ótimo trabalhar aqui. Está acontecendo, a minha experiência já vem de um ano, está acontecendo o que eu imaginava que aconteceria. Perfeito. Bruno, Angélica? Augusto, eu queria saber um pouco das suas primeiras experiências aqui em Mato Grosso, assim, a chegada a esse estado que se assemelha aí ao momento da criação, assim, um pouco do teu estranhamento, desse olhar de fora. Eu sou do interior de São Paulo também, que é o Taquaritinga, que é a cidade onde eu nasci. Quando eu saí de lá para estudar no Rio de Janeiro, a cidade tinha 10 mil habitantes, então tem muito do sertão, né? São Paulo tem o seu sertão também. E aqui, o que me encanta é essa pujança aí da vida animal, vegetal. Você ter rios por aí, por maior que seja a poluição do rio aqui, não dá para comparar com o que aconteceu em São Paulo.
Então, esse contato direto, essa visão da natureza, eu acho, para mim, muito estimulante. Eu gosto disso, eu não gosto da aridez de cidades como São Paulo e mesmo de cidades como o Rio. O Rio está conseguindo se tornar um lugar árido. Isso me encanta. Agora, o que mais me encanta é o novo. Como eu disse, Mato Grosso tem o lado... se você olhar por um ângulo, a carência logística, falta de estradas e tal, é uma coisa depressiva. Sem dúvida. Se você olhar por outro, você vê que é um estado sendo feito. Então você pode evitar os erros cometidos por outros, você pode fazer a coisa sem vícios, e é o que a gente está tentando fazer, por exemplo, na redação do Livre e na televisão, tudo. Quer dizer, você junta um grupo de jornalistas profissionais sérios, dispostos a noticiar a verdade, né? Se alguém me pergunta qual é o primeiro mandamento do jornalista, é amar a verdade acima de todas as coisas. Eu não tenho nada de religioso. Mas você quer saber o que aconteceu e contar o que aconteceu. Então, ver um grupo assim, disposto a fazer esse tipo de trabalho é muito estimulante, repito. E eu gosto sempre da nova experiência, eu não olho para trás. A experiência vivida eu não repito. Eu não voltaria a dirigir revista ou jornal nem por $1 milhão, nem pelos valores da Odebrecht, ainda que legais, pagando pelo caixa 1. Porque a experiência vivida para mim passa. E eu olho para frente, que é uma maneira de você não envelhecer além do envelhecimento natural. Então eu gosto do novo. Por isso que eu fui para o Rio Grande do Sul, que é um estado hostil, ao contrário de Mato Grosso, porque o gaúcho acho que fez um favor ao Brasil, se tornando brasileiro. E aqui não. Bruno. Augusto, eu queria que você contasse um pouco... Deixa eu me alongar como eu faço. Fique tranquilo, viu? Ok. Fique tranquilo. Sinta-se em casa, viu, Gustavo? Eu queria que você contasse para quem não te conhece, como foi que um jovem de Taquaritinga saiu dessa cidade e se transformou aí num ícone do jornalismo. E como que foi esse período, principalmente no início? Olha, eu nunca tive dúvida de que seria jornalista. E eu tive de tomar essa decisão numa época que não existia faculdade de jornalismo. E por isso é que eu fui para o Rio fazer Direito. Eu queria fazer o Instituto Rio Branco, ingressar no Instituto Rio Branco e ser diplomata, mas escrevendo. Por quê? Eu comecei a ler jornais com 9 anos de idade, ler regularmente, me interessava a notícia. E na minha casa assinavam o Estadão e eu tinha uma tia-avó de 85 anos e eu tinha 9, e o Estadão não tinha cadernos, então eu ficava deitado ao lado dela. Era engraçado, as pessoas viam a cena e riam muito, porque ela é uma velha senhora, ela na cadeira lendo, e eu do lado, ela tinha que me passar páginas, porque não tinha caderno. Então, ela lia a primeira, lia a última e tal, e passava. E eu começava a ler. E tinha as dúvidas que qualquer criança dessa idade, com aquele nível de informação, teria. Eu, por exemplo, li assim, na manchete: IQE fez isso. Eu não entendi durante 3 dias quem era aquele homem que fazia coisas espetaculares. Aí, porque o texto dizia: o presidente Dwight Eisenhower, tal, que era o Ike, mas ninguém me explicava que esse era o apelido dele no texto. Até que eu perguntei para essa minha tia: quem é o Ike? Ela falou: não, é Ike. É Ike, é o presidente dos Estados Unidos. Por isso é que todo jornal, toda publicação, jornal que eu dirigi, eu obrigo a pessoa a escrever o nome completo. O cara que cuida da primeira página, ele põe o nome completo, assim. Então é FHC no título, tudo bem, porque o título tem que usar pouca letra. Mas tem que falar Fernando Henrique Cardoso, tinha de falar Fernando Henrique Cardoso já no começo. A gente sempre conversou sobre isso, né? Porque é uma informação. Naquele momento, algum garoto de 9 anos está começando a ler. Sem dúvida. Se isso não está acontecendo, nossa profissão vai acabar. Então eu já gostava disso. E comecei a escrever no Jornal da Cidade quando eu tinha 15 anos de idade. Eu escrevia notas de falecimento e nascimento.
Então eu digo que nesta época em Taquaritinga só nasceram bebês robustos, que era o que dizia, nasceu o robusto bebê, e todo féretro, que não era enterro, tinha um grande acompanhamento. Ninguém morreu abandonado em Taquaritinga, graças a mim. Então eu sabia que seria jornalista. Agora do Rio de Janeiro para o jornalismo em si. Eu caí no Rio de Janeiro em 68. Então eu caí numa manifestação, não numa cidade. Eu tinha 18 anos, fui fazer a Faculdade Nacional de Direito, que era um dos epicentros aí dos furacões, que não cessavam. Comecei as aulas no dia 4 de março, no dia 29 mataram um estudante num conflito no restaurante Calabouço e começaram as manifestações. Eu fui eleito vice-presidente do Centro Acadêmico já em julho. Gostava de política porque o meu pai era político, ele foi prefeito 4 vezes, então já era um ambiente familiar para mim. Me meti no movimento estudantil e vieram as prisões, né? A ditadura endureceu barbaramente e eu fui praticamente expulso da faculdade e ouvi do meu pai que ele mandava mesada para que eu estudasse direito, não para que eu me formasse em comunismo. Eu achei que era brincadeira e, de fato, não veio a mesada. No mês seguinte, eu tive de procurar um deputado estadual, federal, Pedro Marão, que me encaminhou para os Diários Associados, onde eu comecei como revisor. Depois é que eu fui fazer a Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP, e não me formei em nenhuma. Eu sou um não formado em 2 faculdades de Direito e uma de jornalismo. Uma boa pergunta sobre isso. Como é que você... Meu nível é superior e incompleto. Incompleto. Faculdade da vida. Augusto, como é que foi trabalhar, fazer jornalismo no regime militar? E o que significa para você a frase anos de chumbo? Você sabe que essa frase... É por isso que eu estou perguntando. Exatamente. Eu não sabia que essa frase eu tinha escrito pela primeira vez. Não era a primeira vez no Brasil. Eram chamados anos de chumbo, períodos parecidos em outros países. Mas o Humberto Werneck fez uma pesquisa e disse, eu gostei, até cai em domínio público e vira chavão. Até aí você para de usar. O livro é isso, Lugar Comum, o título do livro do Humberto Werneck. E ele me atribuiu o parto aí de anos de chumbo, porões da ditadura, na Veja. Agora, não teve nada de heróico e eu não desejo a ninguém conviver com censura, porque eu trabalhei sob censura 2 anos no Estadão e 3 na Veja. É um horror, porque na primeira matéria que você faz, e que você sabe que vai trombar, bater de frente com a censura, você tem uma atitude de combatente. Eu vou escrever, deixa ele censurar. Aí você escreve, e o cara que ficava na redação da Veja, ele fazia exatamente isso aqui, ó. Um X e jogava fora. No segundo dia você escreve de novo e ele repete o gesto. No terceiro, você começa a dizer, não vou perder tempo, porque é pura perda de tempo. Você sabe que vai ser censurado. Então você se impõe não à autocensura, você desiste. Não vai passar, não dá para escrever. Então trabalhar sob censura é péssimo, você não aprende nada com isso, além de confirmar que a liberdade é essencial, mas você não precisa da censura para isso. Então foi um período muito difícil. Na ditadura nós vivemos épocas terríveis para o jornalismo, sobretudo no episódio da morte do Vladimir Herzog, porque naquele momento nós percebemos que a tortura, a morte, ela tinha chegado à nossa antessala, porque o Vladimir Herzog era diretor de jornalismo da cultura, ele poderia estar aqui com a gente, ele era do partidão que não apoiava a luta armada e um homem, um pai de família, tanto que ao se despedir da mulher dizendo, estou indo prestar depoimento, ela fala para ele levar pelo menos escova de dente, ele falou, que é isso, eu volto logo. E foi assassinado lá e acho até que ele morreu de medo, assim, no sentido do susto. Ele tinha o coração frágil, ele pode ter tido problemas cardíacos durante foi assassinato, claro. Mas ele pode até ter sucumbido antes. Aí você tinha, no momento em que recebia essa notícia, você tinha lá embaixo do prédio da Abril as viaturas da polícia, carros da polícia,
E você tinha notícia da prisão de gente que está aí hoje, Paulo Marcum, Rodolfo Konder, tudo jornalistas que você encontrava o dia inteiro. E nós tivemos de sair levando pelos fundos da Abril para esconder da morte jornalistas como nós. Nós éramos de oposição ao regime, nenhum tinha ligação com a luta armada. Então foi um período muito difícil e a volta da liberdade de imprensa aconteceu quando, na sua visão? Me fez olhar com horror qualquer expressão tipo controle social da mídia. Tudo isso é censura. Quando é que você percebeu que está voltando ao normal? Eu percebi quando o general Ernesto Geisel demitiu o ministro Silvio Frota, que era o ministro da guerra, né, do Exército, e que apoiava o grupo, que veja bem como o período foi longo, não do ponto de vista histórico, mas na tua vida. Em 1985 morre 75, né? Me corrijam, o Vladimir Herzog. O Geisel vai para São Paulo e avisa o general Edinardo Dávila Mello: se tiver qualquer outro episódio parecido, eu te demito. E foi montando um dispositivo militar que garantiria a vitória sobre os ultradireitistas. O Geisel foi montando. No dia 1º de janeiro de 76, mataram nas mesmas condições o operário Manuel Fiel Filho, mesmíssimas. Aí o Geisel demitiu o Edinardo Dávila Mello. Pois bem, ele só foi demitir o Silvio Frota, que era o ministro que apoiava a linha duríssima, em 77, se não me engano, em agosto de 77. Para demitir, ele escolheu um feriado em Brasília, chamou o Silvio Frota, já com um general que cuidava da divisão de blindados em Campinas, era um clima de guerra. Convidou na véspera para substituir o Silvio Frota, o general que comandava o 3º Exército no Rio Grande do Sul, que era o grande aliado do Silvio Frota. O Geisel foi um estrategista, ele dividiu. E aí ele contou para o Hélio Gasper, é um diálogo ótimo, né? Ele falou assim: olha, eu marquei para 7 da manhã, eu aprendi isso aí, vou contar para vocês que eu apliquei com quem. Ele falou: eu marquei para 7 da manhã porque ele ficou sem dormir, preocupado por não saber o que ele ouviria. Eu dormi tranquilo porque eu sabia o que eu ia dizer. E há aquele diálogo famoso, ele falou: não, eu queria, o cargo está à disposição do senhor. Ele falou: o cargo é meu, o Geisel. E falou: você está fora. Tchau. Quando ele foi para a sede do Ministério, ele percebeu que era feriado, não tinha ninguém, estava fechado. O Geisel é craque para demitir. Sabe com quem eu fiz isso? Isso aí conta ponto na minha biografia, com o ministro, depois ministro, Franklin Martins. O Franklin eu tinha que demitir do Jornal do Brasil, então eu falei: agora eu vou incorporar o Geisel. Marquei para 7 da manhã, dei a notícia a ele, a gente tinha pedido café, não teve tempo do café chegar. Ele ficou bravo, não gostou, disse que ele era um sucesso em Brasília, todo mundo gostava, todo mundo lia, mas se o chefe não gostava, ele não podia fazer nada. Eu falei: olha, eu estou te tirando para colocar o Marcos Sacorreia, que é um jornalista genial. Se você se acha melhor que o Marcos Sacorreia, então você não sabe fazer avaliações e não pode ser jornalista. Essa conversa eu guardo com carinho, e levei testemunha, o Zé Casado, que era o chefe da sucursal, porque conversas desse tipo não pode ter duas versões. Tem que ser uma. E aí tem o testemunho. Nós estamos aqui num bate-papo delicioso com Augusto Nunes. Eu preciso chamar o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com o Livre. Não saia daí.